oitavo, tudo bem com vocês? Olha só, na aula de hoje vamos começar, né? Eu começarei com o texto argumentativo, né? Que é um tipo de texto que está presente na maioria dos gêneros textuais. Se vocês prestarem atenção, o texto argumentativo, ele é apresentado em artigo de opinião, né? Ele é apresentado em crônicas argumentativas e é apresentado em diversos textos como cartas abertas, né? Então, é um gênero bastante diversificado, tá certo? Então, aí eu inicio com a definição dele. É um texto em que não só expomos uma ideia, uma opinião ou uma tese, mas a defendemos de modo a fazer com que os leitores a aceitem. Assim, o texto argumentativo tem a finalidade de convencer ou persuadir os outros de que determinada ideia é correta. Então, a argumentação tem esse poder, né? Esse certo poder, que às vezes você vai até ler um texto jornalístico, e que naquele texto jornalístico tem uma crônica argumentativa inserida em que o leitor lê e às vezes é convencido por ela de oral. Então vamos lá. Os elementos de um texto argumentativo. Ele tem tema, tem opinião ou tese, tem argumentos e conclusão. O tema, gente, é o assunto do que se trata seu texto, ou seja, você primeiro precisa pesquisar a respeito do que você quer argumentar. Até porque para você argumentar, você precisa ter base sólida, né? Você precisa saber com precisão aquele assunto pelo qual você quer argumentar. Então, a opinião ou a tese é o ponto de vista sobre o tema, né? A ideia que você vai defender. Se você defende, por exemplo, estamos em momento de quarentena, há aqueles que defendam este momento com unhas e dentes e há os que não defendam, há os que são contra. Então, estes que defendem, eles vão tentar convencer do que a situação é necessária. Então, isso chama-se de tese ou opinião. Argumentos são as razões, os porquês, né, e as provas apresentadas pelo autor do texto para sustentar sua opinião. Então, além de você expressar a sua opinião, é necessário que você pesquise e traga provas concretas de que aquilo que você está argumentando para tentar convencer ou persuadir é verdade, é o certo, né? Mesmo às vezes que não é, mas as pessoas sempre trazem e apresentam uma forma de que aqueles argumentos são necessários. Então, isto é muito importante no texto de opinião. E a conclusão, gente, nela reitera-se a tese inicial, salientando-se alguns aspectos que reafirmam o que foi dito no decorrer da argumentação, ou seja, é um resumo do seu texto, ou seja, a parte final, a parte que você pode expor a sua tese, né, de uma forma que o leitor possa ser convencido por ela. É importante salientar que nem sempre estes 4 elementos aparecem de modo explícito e que a ordem em que aparece também pode variar. Ou seja, o que ele quer dizer? Que a opinião ou a tese, muitas vezes, em alguns textos que eu tenho lido, vem no final, gente. Já vem na reta final argumentando. Então, quando eu apresento artigo de opinião, gênero artigo de opinião, geralmente vem assim, né? Primeiro a gente estuda, faz aquele apanhado de informações e já perto do fim nós expressamos a opinião a respeito daquilo ali que está sendo apresentado. Então aqui eu coloquei, tipos de argumentos. Tem os fatos, que são acontecimentos que citamos, porque tem relações com causa e efeito, ou seja, você apresenta um fato e depois você vai argumentar sobre ele. Exemplos. São os casos concretos que apresentamos como prova para afirmar ou negar determinada afirmação. Aí eu coloquei ali dados estatísticos, também outro tipo de argumentação. Você pode apresentar uma porcentagem, um número, né, para comprovar aquela sua argumentação. São estatísticas ou outras informações objetivas relacionadas às afirmações feitas. Argumentos de autoridades são citações diretas ou indiretas de ideias de pessoas ou instituições de prestígio que estão em acordo com o que estamos defendendo. Então, isso geralmente são autoridades políticas, gente, usam desse tipo de argumentação. Então, aqui eu coloquei um esqueminha resumindo
o gênero texto argumentativo. Tem aí os elementos contidos no texto desse, ó. Tema do assunto, tema ou assunto, opinião ou a tese, argumentos e conclusão. Então, dentro dos argumentos, olha aí, eu coloquei uma setinha, tem que ter os fatos, ou seja, a sua pesquisa, você foi atrás para saber, para ter um argumento preciso, os exemplos, que podem ser também em dados estatísticos, né, os dados e a autoridade. Então, você pode usar esses 4 tipos aí, ó. Fatos, no seu argumento, você pode usar fatos, você pode usar exemplos, dados ou nomes, né, de autoridades, aquele argumento que as autoridades usam também, ok? Então, vem aí as estratégias para que você possa produzir um bom texto argumentativo, né? Não devem ser confundidas com argumentos. Os argumentos procuram responder por que defendemos a nossa ideia. Então, as estratégias são a parte que você vai pesquisar a respeito para você ter respaldo sobre aquele texto que você irá produzir. E os argumentos vêm de você. Por que você escolheu aquele tema para defender, para persuadir alguém? Então, as estratégias são recursos que usamos para envolver o leitor, para despertar seu interesse, para convencer e para gerar credibilidade. Então, textos argumentativos, a funcionalidade é esta, de tentar convencer, persuadir alguém ou algumas pessoas que irão ler para aquele fato, você trazer pessoas para o seu lado, ok? Então, eu vou deixar uma atividade aqui na página 19 e 30, tá? Do livro de vocês, que vocês irão aí responder. Então, assim eu termino